A competência 4 a ser avaliada na redação do Enem é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Essa articulação é feita mobilizando-se recursos coesivos, em especial operadores argumentativos, que são os principais termos responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto dissertativo argumentativo, por exemplo, relações de igualdade, de adversidade, de conclusão, de causa-consequência, etc. Certas preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais, assim como pronomes e expressões referenciais, são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados, cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Desse modo, você deve, na construção de seu texto, demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual, considerando os recursos coesivos que garantem a conexão de ideias tanto entre os parágrafos quanto dentro deles. Você viu que as competências 3 e 4 consideram a construção da argumentação ao longo do texto, porém avaliam aspectos diferentes. Na competência 3, é avaliada a capacidade de o participante a selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, trata-se da estrutura mais profunda do texto. Já a coesão, avaliada na competência 4, atua na superfície textual, isto é, avalia as marcas linguísticas que ajudam a chegar à compreensão profunda do texto. Como garantir a coesão do texto? Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis. Estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal à qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa-consequência, por exemplificação, por detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Estruturação dos períodos. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são, normalmente, estruturados de modo complexo, formados por duas ou mais orações, para que se possam expressar as ideias de causa-consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Referenciação. Pessoas, coisas, lugares e fatos são apresentados e, depois, retomados, à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos, sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos, além de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas. Recomendações. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões resumitivas. Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomem o que foi dito. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Utilize operadores argumentativos para relacionar orações, frases e parágrafos de forma constante ao longo do texto. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida. Resumindo, na elaboração da redação, você deve evitar ausência de articulação entre orações, frases e parágrafos. Ausência de paragrafação, texto elaborado em um único parágrafo. Emprego de conector, preposição, conjunção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais, que não estabeleça a relação lógica entre dois trechos do texto e prejudique a compreensão da mensagem. Repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, pronome, advérbio, artigo, sinônimo. Importante: não utilize elementos coesivos de forma artificial, apenas porque é um dos critérios avaliados na prova de redação ou porque seu texto vai parecer melhor escrito.
Uma boa coesão não depende da mera presença de conectivos no texto, é preciso que esses recursos estabeleçam relações lógicas adequadas entre as ideias apresentadas. Conheça os 6 níveis de desempenho que são utilizados para avaliar a competência 4A nas redações do Enem. 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 160 pontos. Articula as partes do texto, com poucas inadequações, e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 120 pontos. Articula as partes do texto, de forma mediana, com inadequações, e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos. Articula as partes do texto, de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos. Articula as partes do texto de forma precária. 0 ponto. Não articula as informações.